Olá, meus irmãos, graça e paz, que alegria chegar até vocês, ainda que de forma virtual, para juntos nós passarmos mais alguns minutos aqui partilhando sobre a palavra de Deus. E, gente, chegamos em dezembro, o último mês do ano de 2025. E aí, o que você vai contar de história de 2025? Quando você olha para trás, e essa é uma época, né, que a gente adora fazer um balanço, né, do que deu certo, o que deu errado, o que podia ser diferente, enfim. O que vem primeiro à sua mente? Se você pudesse definir 2025 numa palavra, qual seria ela? O convite para nós hoje aqui, ao longo desses próximos minutos, é para que, ao fazermos esse exercício, a gente possa se lembrar e celebrar os feitos do nosso Deus. A verdade, gente, é que Jesus tem sido muito bom para nós, não é mesmo? O Salmo 68, nos versos 5 e 6, vai nos dizer que Pai dos órfãos é Deus em sua santa morada e juiz das viúvas. Deus faz com que o solitário habite em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Nesse texto, nós vemos de uma forma muito singular, né? Deus sendo apresentado como pai dos órfãos, juiz das viúvas, aquele que põe o solitário em família e liberta os presos com abundância. Essa descrição revela um Deus que intervém na história humana, que cura as ausências, que restaura os vínculos quebrados, que cria espaços de família. Celebrar os feitos de Deus, então, não é só a gente lembrar dos milagres grandiosos, mas reconhecer toda a ação de Deus cotidiana na nossa vida. Esse Deus presente que transforma realidades, que sustenta os vulneráveis, que nos ajuda nas nossas debilidades. Essa é uma celebração que nasce da gratidão para a gente perceber como Deus continua ativo no nosso dia a dia. E se a gente ler um outro texto, o Salmo 133, tão conhecido, ele vai nos dizer quão bom e agradável é que quando os irmãos, ou que os irmãos vivam em união. Como óleo precioso sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena, ou concede, dá a sua bênção e a vida para sempre. Quando nós olhamos então para esse outro texto, nós podemos perceber que essa celebração dos feitos de Deus, ela se amplia para uma dimensão comunitária. O salmista vai afirmar que é bom e agradável os irmãos viverem unidos, e essa unidade não diz só de uma convivência harmoniosa, mas de coletivamente expressarmos a presença de Deus e os feitos de Deus na nossa vida. É engraçado que ele usa, né, a expressão da comunhão como esse orvalho que desce sobre os montes, que traz frescor, renovo, vida nova. Assim a unidade do povo de Deus se torna um testemunho dos seus feitos, uma celebração coletiva da graça que nos alcançou e que nos fez corpo, que nos fez família de Deus e que alcança outros também. Quando nós unimos e vemos as mensagens desses dois textos, nós podemos perceber que celebrar os feitos de Deus não é um ato isolado ou puramente emocional, mas sim reconhecer que Ele continua acolhendo, restaurando pessoas, curando pessoas, incluindo pessoas na sua família, né? E nós celebramos porque Ele transforma a nossa história individualmente e coletivamente também. Nós celebramos ao Senhor porque a sua presença em nós não só impacta a nossa vida, mas faz com que a gente faça parte de um corpo, de uma família que celebra junto, que agradece pelo que Ele fez, que testemunha junto daquilo que o Senhor está fazendo. E aí eu deixo uma pergunta aqui para você. Como anda a sua memória? Eu sei que a minha mesmo às vezes me prega umas peças. Eu gosto de anotar, gosto de criar lembretes, alarmes, ou se eu preciso levar coisas para um determinado lugar, eu gosto de deixar todas elas juntas para que eu não esqueça uma nem outra, porque eu sei que realmente tem uma chance ali disso acontecer. O nosso cérebro, ele trabalha ali para armazenar informações em diferentes partes, e o hipocampo, essa partezinha do nosso cérebro chamada hipocampo, é quem gerencia todas as nossas memórias, né? Sejam elas de curto ou de longo prazo, e ele que vai definir ali o que vai ser guardado, o que vai ser descartado. E a quantidade de informações que uma pessoa pode reter vai variar ali de pessoa para pessoa, ou de tipo de evento que ela está tentando memorizar. Eu não vou entrar, obviamente, em detalhes científicos aqui, mas, de fato, a ciência, a medicina traz uma série de ações que a gente pode fazer para cuidar bem da nossa memória, né? Pra gente
ter melhores capacidades de armazenamento, de aprendizagem, como ter bom sono, um sono reparador, ter uma boa alimentação, prática de atividade física, a redução do estresse, o cuidado da saúde emocional e por aí vai. Mas meus irmãos, meus amigos, meus queridos, eu tô aqui falando tudo isso para vocês, porque nós precisamos ativar nossa memória e manter vivo aqui dentro os feitos de Deus ao longo da nossa história e no meio do nosso povo. Nós vivemos numa sociedade que adora reconhecer somente aquilo que é grande, principalmente aquelas coisas que dão engajamento nas redes sociais. Mas a nossa gratidão precisa ir além daquilo que é chamativo, daquilo que é grande, daquilo que é a cereja do bolo, mas olhar para cada detalhe, para cada bênção, para cada dádiva que nós recebemos e que cá para nós são muitas. Todos os dias nós somos agraciados por Deus. O tempo todo nós somos cercados de presentes deste Pai maravilhoso. Desde o ar para a gente respirar até um grande milagre que pode nos alcançar. Em tudo nós devemos dar graças. Nós não podemos deixar passar nada. Um coração grato que louva ao Senhor, que reconhece os seus feitos, não dá margem para ingratidão, para insatisfação e para indiferença, que são o oposto da gratidão. Alguém aqui já sofreu uma dessas três coisas na sua vida pessoal? É difícil, né? Lidar com a indiferença, com a insatisfação, com a ingratidão de alguém. Claro que a gente não faz o bem esperando algo em troca, porque aí não é generosidade, né? É comércio. Mas às vezes a gente se sente triste, né? Quando diante de um bem que a gente fez e a gente, né, enfim, não teve nenhum obrigado muitas vezes. Se nós não gostamos disso, então por que nós fazemos isso com aquele que nos dá tudo de graça? Por que nós ignoramos o bem do Senhor? Por que nós então não agradecemos e reconhecemos tudo aquilo que Ele faz? No mundo cada vez mais consumista, mais ágil, mais exigente, é muito fácil para a gente se perder na sensação de que nada tá bom, de que nada é suficiente, enfim. Muitas vezes nós passamos até a não valorizar algumas coisas, as mais simples, e tratar elas como normal. Precisa ver em nós um coração humilde que celebra com intensidade aquilo que nós já recebemos, aquilo que já está conosco. Quem já está conosco, quem está vivendo conosco, aquilo que nós temos, sem diminuir, sem desmerecer, sem achar que é pouco. Eu gosto sempre de lembrar da história do menino com 5 pães e 2 peixes, que podia parecer pouco para alimentar uma grande multidão, mas quando ele entregou para Jesus, Jesus deu graças e partilhou com todos, e aquilo se tornou um milagre extraordinário. Então não despreze os pequenos começos, os poucos recursos talvez que estejam na sua mão, as pessoas que estão ao seu redor, o chocotone de uma marca conhecida que você ganha e que talvez não era de uma marca famosa, mas que você recebeu. Não ignora aquilo que você avançou nesse ano, ainda que não tenha sido tudo aquilo que você esperava. Glória a Deus por aquilo que você já tem. Glória a Deus por aquilo que você já teve. Glória a Deus por aquilo que você está vivendo. Nós precisamos ser gratos em todas as circunstâncias, em todas as condições, em todos os contextos, porque mesmo naqueles que não foram como eu esperava, Deus de alguma forma manifestou ali a sua bondade, estando presente ao meu lado e me ajudando a atravessar todas as situações. Aquele menino com aquela pouca comida, eu não imaginava aquilo que Deus poderia fazer coletivamente por conta de um gesto de generosidade e ação do próprio Cristo ali, sendo grato. Então, como que eu posso expressar ao Senhor hoje a minha gratidão por tudo aquilo que eu tenho recebido? Ainda que não seja tudo aquilo que eu gostaria, mas é o que eu tenho. Glória a Deus por isso. Como é que eu posso expressar ao Senhor, né, e retribuir daquilo que eu tenho recebido, não como um pagamento, não é isso, mas como eu posso expressar aquilo que eu estou sentindo. A gratidão no meu coração precisa me levar a manifestá-la de alguma forma, seja na minha devoção, na minha entrega ao Senhor, na minha generosidade, na intensidade que eu canto as minhas canções, né, em tudo que eu faço, eu preciso manifestar aquilo que eu recebi primeiro no meu interior. Não é uma promessa à base de troca, não é uma faixa, né? Agradeço ao Senhor pela graça alcançada, mas é uma resposta de um coração humilde que sabe de onde veio e que sabe que tudo que tem recebido vem das mãos do nosso Deus. Ainda que os anos passem, ainda que as estações mudem, que a nossa memória possa até falhar, nós não podemos ignorar o tanto de bênçãos que nós carregamos conosco em cada página da história das nossas vidas. Como diz aquela antiga canção que nunca sai de moda, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dizes de uma vez e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Que haja gratidão no nosso coração,
Que ao olharmos para 2025, nós possamos contar tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Deus tem realmente sido muito generoso conosco, meus irmãos, e nós precisamos nos alegrar, nós precisamos deixar o lamento, os resmungos, como diz um livro que o Benjamin está adorando ler, de lado e enxergar as graças, a fidelidade imparável, constante do nosso Deus. Que seja assim na nossa vida diária e nós tenhamos esse olhar sobre tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado e nos feito. Que nós possamos encontrar isso. Eu quero orar por mim e por você nessa hora, para que nós possamos viver assim em nome de Jesus. Amém? Pai de amor, nós te louvamos porque tudo que nós temos, ó Deus, tudo aquilo que nós somos veio das tuas boas mãos. Ó Deus, é a tua generosidade, a tua paciência, a tua misericórdia, o teu favor na nossa vida que nos fazem, ó Deus, sermos o que somos, termos o que temos, andarmos com quem andamos. Ó Deus, nós te agradecemos porque é a tua bênção na nossa vida que tem nos feito chegar até aqui, vencer esse ano. E ó Deus, eu oro para que no nosso coração haja gratidão diante de tudo aquilo que o Senhor tem feito e que nós possamos expressar essa gratidão ao partilharmos e celebrarmos os feitos do Senhor na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa casa, na nossa família. Ó Deus, que nós não sejamos daqueles que retêm, mas nós queremos, ó Deus, testemunhar e proclamar e celebrar com alegria, não dando espaço, ó Deus, para insatisfação, para ingratidão, mas que no nosso interior nós possamos olhar e ver: até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor me sustentou, até aqui a boa mão do Senhor esteve comigo, foi o favor de Deus que me abençoou, desde as pequenas coisas e tão diárias e tão comuns até as grandes coisas. Pai, nos livra da indiferença às pequenas coisas que nós temos, ou aquilo que nós temos no nosso dia a dia como ar, ó Deus, que nós respiramos, ó Deus, e nós às vezes tomamos isso como algo garantido já. Pai, ajuda-nos a valorizar todas as dádivas que nós temos recebido de Ti, no nome de Jesus. Amém. Que seja assim, meus irmãos, da nossa vida, e que nós tenhamos gratidão a olhar para todo o benefício do Senhor na nossa vida. Que Deus te abençoe, bem aí onde você está, e que nós possamos fechar esse ano olhando assim, com alegria e com celebração no nosso coração. Até mais. Tchau, tchau.